uma reportagem, uma denúncia do jornal Estado de São Paulo a partir de um relatório do Tribunal de Contas da União, mas é gravíssimo. É aquela coisa que a gente já desconfiava, já suspeitava, não surpreende, mas quando você vê isso na prática, né, chega a ser realmente muito preocupante para o futuro do Brasil. O Exército liberou armas para assassinos e traficantes durante o governo Bolsonaro. Né? Todos eles eram CACs, né? E 5 mil pessoas cumprindo aí, respondendo a processo, alguns por homicídio, assassinato, etc. e tal, latrocínio, recebendo armas como atiradores profissionais. Na semana passada, eu citei o caso aqui de que não vai nessa direção, né? Porque não diz respeito a supostamente não é um criminoso, traficante, etc., mas era um general. General não, um coronel ou tenente do Exército que aqui em Campinas tinha um verdadeiro arsenal em casa, com granada, etc. Esse cenário, na minha avaliação, e acho que a gente já falou, diversas pessoas falaram isso antes de mim, inclusive, era o cenário que o Bolsonaro estava trilhando, né? Armar o máximo para criar confusão e quando tivesse a situação deflagrada, e pelos planos que a gente viu aí nos depoimentos recentes e nas divulgações de vídeos, etc., era esse o caminho que estava sendo trilhado, de criar uma situação de completa convulsão social para justificar as ações que tinham em mente. Então, Bolsonaro começou a fazer isso sob a tese da segurança pública, né? Sobre a tese de que vamos nos dar segurança para as pessoas, porque a pessoa armada vai intimidar o bandido. E aí ele dava arma para o bandido também. Né? A lógica bolsonarista sempre cai por terra pela sua própria construção. Né? Então, se arme porque o bandido vai ficar com medo. E aí o próprio Exército, que tem toda a linha, né, de ficar dizendo que eles são os especiais, são os técnicos, são os mais ilibados, cometia ações como essa. Então, é uma situação que você vai olhando, eu pelo menos não consigo achar uma lógica que não seja essa, né, de estimular um ambiente de convulsão social para justificar sempre as ações criminosas que estavam em curso, estavam planejadas, tudo bem elaborado, né, do ponto de vista daquilo que era a ideia do golpe, desde o início do seu governo. Exatamente. Esse comentário também é importante aqui do Leonardo Passos. Há supostos colecionadores que têm peças de artilharia. Né? Isso aí é gravíssimo, né? Porque se supõe que se tem um regulamento para a pessoa ter armas, né? Se supõe que a pessoa, né, é investigada, né, o seu passado, o que ela fez, né? É isso que a gente supõe, né? Isso que a gente supõe para entregar arma. Né? E daí, quer dizer, precisa ver quem é o responsável por isso, quem autorizou a entrega de armas para esses bandidos. Quem foi? Quem autorizou? Eu acho que não adianta ficar chovendo no molhado, que o Bolsonaro armou isso, aqui nós sabemos, nós precisamos resolver, né? Essa é uma questão para o Lewandowski, né? Quem está autorizando, quais são os regulamentos, essas pessoas que autorizaram têm que ser responsabilizadas, tem que ver daqui para frente o que tem que ser feito para evitar isso aí, né? A gente sempre fala do passado aqui, e o passado não resolve nada, né? O que resolve é o que a gente vai fazer daqui para frente, né? Quem tem que tomar providências é o Ministério da Segurança Pública, né? O Exército, né? O novo comandante do Exército, Tomás Paiva Lopes, né? Que é uma pessoa, né, que, pelo que parece, está empenhada em passar tudo a limpo, né? O que acontece com o Exército, né? Quais são os militares que autorizaram esse tipo, que deram esse tipo de autorização para bandidos, né? Então, isso aí tem que ser aberto inquérito, etc., e tal, e evitar isso aí, né? Eles atribuem isso à inexistência de um cadastro nacional de pessoas investigadas por crimes. Os caras estão respondendo um crime no Paraná e aí vira CAC no Ceará, por exemplo. Esse tipo, mas assim, são falhas que tem que ser, são providências que têm que ser tomadas pelo Ministério, pelo senhor Lewandowski, né? Mais um pepino para o Lewandowski. Quando você liberou geral, você liberou a compra para CACs. Olha, aquele caso de Campinas, vamos lá. Como se explica, num prédio residencial, alguém ter aquela quantidade de armas e de munição que explodiu e ameaçou todos os moradores? Como pode isso, Daphne, numa sociedade, permitir algo assim? Você não saber que ao lado da sua casa tem um maluco guardando milhares de artefatos e de munições? Como permitir a compra indevida de armas por colecionadores que depois vendem isso? Ou se não vendem, podem ser assaltados, roubados. Mas alguns vendem para o crime organizado. E não é apenas a milícia, é também o tráfico. Como permitir uma coisa? Foi o que aconteceu. Facilitaram o crime paralelo nesse país. Como estão facilitando a violência policial em São Paulo, no Rio,
E nós não podemos permitir isso. E não vai ser com uma revolução que nós vamos impedir isso, vai ter que ser na base da conscientização. É um trabalho de formiguinha, é um trabalho demorado, é um trabalho cansativo. Mas não podemos abrir mão desse trabalho.